E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Você que é novo aí, não conhece o nosso canal, por favor, ajuda nós aí, né? Inscreva-se aí, tá ok? Beleza? Vamos falar aqui da 24ª rodada, tá? Como é que vocês foram aí na 23ª? Foram bem? Foram mal? Como é que é? Né? Deixa aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram aí, tá ok? Beleza? Tamo junto. Vamos lá. A rodada 24, ela começa no sábado com um jogo Vitória e Fluminense. Temos que ficar de olho porque o Fluminense, ele tem um jogo na volta, né? Mas ele joga em casa na terça-feira, então por isso que ele joga no sábado às 4 da tarde. E também depois temos que ficar de olho ali no também em vermelhinho é Sul-Americana, tá? O Atlético Mineiro também, ele joga a Sul-Americana na quarta-feira, mas joga em casa também, tá? E lá embaixo tem o Palmeiras, que joga na quarta em casa pela Libertadores, é o que tá azul aí. Na outra página, né, ele tem o Flamengo, né, que joga no domingo, mas ele joga na quinta fora de casa, tá? Mas temos que ficar de olho sempre. E o São Paulo lá embaixo joga na quinta-feira, também joga em casa. E o Flamengo joga fora, tá? Tem que ficar de olho porque a gente tem que ver primeiro qual o resultado do primeiro jogo, tá? Que vai ser nessa semana. Aí no final de semana tem o Brasileirão da 24ª e na outra é o jogo de volta da Libertadores e da Sul-Americana. Então, pode ser, depende do resultado do primeira partida, muita gente aqui pode poupar na rodada 24, tá? Então temos que ficar de olho, tá ok? Então vamos lá. Vamos aqui. No gol, nós colocamos aqui o Walter no campinho, tá? Mas é que nem eu falei, é só para ter uma ponto de referência. Aqui também podemos colocar aqui o Everton também, tá ok? Beleza? O Walter, o Everton, tá? Então, o Walter, ele tem uma média em casa de 6 pontos, tá? Ele é muito bem, já tem 65 defesas e só em casa 23. O Everton, tá? Ele tem uma média de 4,60 jogando dentro de casa, tá? Tem 42 defesas, sendo que 23 em casa, tá bom? Beleza? Mas a primeira opção para mim é o Walter, segunda aqui é o Everton. Aí depois tem o Cássio, tá? O Cássio que tem uma média em casa de 5 pontos, já tem 61 defesas até o momento que eu estou gravando o vídeo, e só em casa 28 defesas. O Rossi também joga em casa, ele tem uma média de 5,60 pontos jogando dentro de casa, já tem 45 defesas no campeonato até o momento que eu estou gravando esse vídeo, e tem 19, só em casa tem 19 defesas, tá ok? Beleza? Então agora aqui, vamos aqui para as laterais. As laterais aqui eu coloquei de ponto de referência Piquerez e o William, tá? Essas é a opção aqui. Outra opção também que podemos colocar aqui seria Piquerez e Lucas Ramon. Lucas Ramon que foi bem aí na última rodada, né? Seria uma ótima opção aí o Lucas Ramon. E também, vamos ver se eu... Lucas Ramon. E também podemos colocar aqui o William e Lucas Ramon, tá? Ao invés de... A gente pode colocar 3 opções. Piquerez e William, Piquerez e Lucas Ramon. Lucas Ramon e William também pode ser, tá bom? Tem aí várias opções aí para vocês colocarem nas laterais. O Piquerez que tem uma média de 6,50, tá? Jogando dentro de casa, já tem 3 gols, né? 1 gol em casa, tá? 3 gols no campeonato e 1 em casa. Tem uma assistência que foi em casa. Já tem 27 desarmes, sendo que 17 em casa, tá? O Lucas Ramon, ele tem uma média de 7 pontos jogando dentro de casa, já tem 2 gols, tá? Tem 2 gols no campeonato e 1 em casa, ele fez 1 gol em casa. E tem já 2 assistências no campeonato, sendo que 1 assistência foi em casa. 43 desarmes no campeonato, sendo que 23 em casa, tá ok? O William, ele tem uma média de 8,70, uma média muito boa,
Por isso que eu falei, pode colocar o William e o Lucas Ramon também, quem quiser, tá bom? O Palmeiras, né, nas últimas 2 rodadas tomou gol em casa, né? Ele só tem um SG jogando fora de casa nos últimos 3 jogos, o Palmeiras. Então pode colocar somente um defensor do Palmeiras e o Abel, por exemplo, né? Então pode colocar o Gustavo Gomes e Abel. Aí pode colocar ali o William e o Lucas Ramon. Aí é uma boa também, ok? Beleza? Então o William tem uma pontuação de 8,70 jogando dentro de casa, tem 3 assistências e as 3 foram em casa. 43 desarmes, tá? E sendo que 26 foi em casa. Isso e tudo em 16 jogos, tá ok? Beleza? Só um minutinho. Vamos lá. Quem mais que eu falei aqui? Lucas Ramon já falei, Piquerez. Ayrton Lucas, se jogar, né? É uma boa opção, que ele tem uma média de 5 pontos jogando dentro de casa, já tem um gol, 11 desarmes, e sendo que 7 foram em casa, tá? E em 8 jogos, tá? Em 8 jogos, por enquanto, até eu estou gravando esse vídeo. Tem o Kaique Bruno, tá? Que ele tem uma média de 7 pontos jogando dentro de casa, já tem 3 assistências, sendo que 1 em casa. 55 desarmes, sendo que 35 em casa, tá? 55 desarmes no campeonato, sendo que 35 em casa, tá ok? É uma ótima opção aí, o Kaique Bruno. Precisamos ver depois, pelos scouts, quem será a melhor opção ali, né? Mas eu acho que o William mesmo é uma ótima opção, junto ali com Lucas Ramon e o Piquerez, tá ok? Beleza? Então, só que tem que ver também se o Piquerez não vai ser poupado, tá? Então tem essa também, né? Valeu? E até o próprio Ayrton Lucas. Vamos aqui agora para a zaga. A zaga nós temos aqui, colocamos o Gustavo Gomes e o Ortiz, tá? Léo Ortiz. Gustavo Gomes, ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, já tem um gol que foi dentro de casa e 25 desarmes, sendo que 17 em casa, tá? O Ortiz, ele tem uma média de 7,60, né, jogando em casa, já tem um gol, 2 assistências. Esse gol que ele fez, um gol, foi em casa. E 2 assistências também foi em casa, tá? Já tem 17 desarmes, sendo que 11 foi em casa. O que mais? Podemos colocar aqui. Ferrarese, né? O São Paulo, só que o São Paulo joga na Vila Belmiro, em Santos, né? Vamos dar uma olhadinha. Ele joga na Vila Belmiro. Vamos ver aqui se é realmente na Vila. Vila Belmiro, tá? E só que tem que ver se o São Paulo vai poupar ou não. Que nem eu falei, vai depender muito do primeiro jogo. Tá ok? Então, Ferrarese tem uma média de 4,70 jogando fora de casa, já tem 3 assistências e uma delas foi fora de casa, tá? 51 desarmes, sendo que 21 foi fora de casa, tá bom? Beleza? Léo Pereira se jogar também, né? O Ferrarese se jogar, o Léo Pereira, que eu tô falando, ele pode ser poupado e outra coisa mais, tá? Ele tem uma média, o Léo Pereira, de 6,40, tá? Pontos jogando dentro de casa, 3 gols, sendo que 2 dentro de casa, 15 desarmes, sendo que 6 foi em casa. Tem o Murilo também, tem o Fabrício Bruno, né? O Vidalba. Vidalba tem uma média de 5,70 jogando dentro de casa, e o Fabrício Bruno, 4,20. Tá bom? Seriam essas opções aí, tá ok? Beleza? Então, vamos aqui agora para os técnicos já. Eu coloquei aqui o Abel Ferreira, mas também você pode colocar aí o Rafael Guanais, tá? Um ou outro, até próprio o Léo Jardim, tá? Leonardo Jardim também pode ser uma boa, e o Felipe Luiz, tá? São 4 que eu indico aí. O Abel, ele tem uma média de mais ou menos 6 pontos jogando dentro de casa, tá? O Rafael Guanais tem uma média de 5,80, tá? Jogando dentro de casa. Felipe Luiz tem uma média de 7,50, tá? E o Léo Jardim, uma média de 7, tá? Mas eu coloquei o ponto de referência aqui é o Abel, ok? Então, na defesa aqui, se eu fosse colocar, seria o Walter
no gol, o Abel aqui no Abel Ferreira como técnico, o William e o Ramon, Lucas Ramon. Aí na defesa colocaria o Ortiz junto com o Gustavo Gomes, tá ok? Então seria essa o meu time. Se fosse escalar agora, nesse momento, tá ok? Vamos lá. No meio de campo, Arrascaeta, Matheus Pereira e coloquei o Garro aqui, tá? Mas o Garro, ele não jogou na última partida contra o Fluminense. Não sei se, né, se ele vai jogar agora contra o Sport. Eu creio que sim, tá? É que ele jogou a Copa do Brasil, né? Então ele deu uma poupada aí, o Memphis, que não saiu ali meio sentindo alguma coisa, mas, né? E também poupou. E até o Yuri Alberto, né? Entrou depois, no segundo tempo, né? Então o Yuri Alberto também foi poupado, entrou depois. Então, mas o Garro aqui seria uma boa, tá? Eu até coloquei aqui, se por um acaso o Garro não entrar, ou às vezes o Matheus Pereira, o Alan Patrick, que é uma boa opção, junto com o Neymar, que eu não sei, né, se joga ou não joga, né? O Neymar, por causa do São Paulo, eu não sei como é que vai vir o São Paulo, então eu fiz mais uma dica aí do Neymar. Vamos lá. Tem também o Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson, que tem uma média de mais ou menos, deu uma assistência na última partida, nas últimas pontuações dele, acho que as últimas 5 ou 6 pontuações, ele está vindo numa média base de 5 pontos ali. Ele estava com uma média de 4 pontos, tá? Jogando dentro de casa, tá bom? O Maurício não jogou na última, né? Não jogou. Então, o Arrascaeta, ele tem uma média de 10 pontos e 50 jogando dentro de casa, já tem 12 gols, né? Até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 6 em casa, 10 assistências, sendo que 7 em casa, 30 faltas sofridas, sendo que 13 em casa. Matheus Pereira, ele tem uma média de 6,70, né? Jogando dentro de casa, já tem 5 gols, 2 foi em casa, tá? 6 assistências no campeonato, sendo que 2 assistências foi em casa. 63 faltas sofridas, sendo que 33 em casa, tá bom? O Garro aí, ele tem uma média menor, de 3,80, mas ele é porque ele estava machucado no campeonato, tá? Então, 3,80 em casa, ou fora de casa, né? Uma assistência fora de casa e 33 faltas sofridas, sendo que 15 fora de casa, em 11 jogos, tá? O Garro. O Alan Patrick tem uma média de 7,50, o Inter que pega um clássico contra o Grêmio, né? Batedor de falta, de pênalti. Então, Alan Patrick ali, uma média de 7,50 pontos jogando dentro de casa, só que é um clássico, né? Tem 5 gols no campeonato, sendo que 3 gols em casa. 5 assistências, sendo que 3 assistências em casa. 19 faltas sofridas, sendo que 11 faltas sofridas em casa. Tá bom? Seria mais ou menos esse aí que eu ia indicar para vocês aí. Tá bom? Vamos pro ataque aqui, porque já tá ficando longo esse vídeo aí. Olha lá, Caio Jorge, eu coloquei, ele tá até em dúvida aqui. Não sei se ele joga, mas eu creio que sim, vai jogar sim. O Vitor Roque, que fez 3 gols, né? Aí, contra o Internacional. E o Pedro, tá ok? Seria esses os atacantes aqui. Por acaso, Caio Jorge não jogar, ou o Pedro vai ser poupado, aí, sei lá, né? Aí eu coloquei até o Vitor Roque, né? Ser poupado, eu coloquei o Arthur Cabral, o Flaco, até para colocar no banco de reserva de luxo, e o Pedro, tá? Então, mas o principal aqui é o Caio Jorge, Vitor Roque e o Pedro. Vamos lá. E até algum jogador do Corinthians, né? Que provavelmente eles devem voltar, tá? Contra o Sport. O Pedro, ele tem uma média de 10 pontos jogando dentro de casa em 15 jogos, tá? Em 15 jogos no total aí. Tem 10 gols, sendo que 8 gols em casa, tá? 4 assistências e as 4 foi em casa. Então, quer dizer, o Pedro em casa é muito bom, tá? Vamos ver aí se ele joga ou não. Vitor Roque, a mesma coisa. Ele tem uma média de 8 pontos jogando dentro de casa, já tem 8 gols, sendo que 5 gols em casa. Já está contando os 3 aqui que ele fez, tá?
3 assistências, sendo que 2 assistências foi em casa. 44 faltas sofridas, ele sofre bastante falta, tá? Sendo que 30 foi em casa. Tá? O Caio Jorge, ele tem uma média de 11 pontos jogando dentro de casa, já tem 15 gols no campeonato, é o artilheiro, sendo que 10 foi em casa, tá? O Cruzeiro que pega o Bragantino, tá? Ele tem 5 assistências, sendo que 3 assistências em casa, 28 faltas sofridas, sendo que 16 em casa, tá? Eu coloquei aqui, para vocês, eu tenho o Samuel Lino, né? Tem uma média muito boa jogando dentro de casa, vamos ver se ele joga, tá? O Memphis Depay e o Yuri Alberto, que nem eu falei, Flaco Lopes, tá bom? Então, seria essas indicações por aí, e também tem o que eu até coloquei para vocês aí, o Arthur Cabral, tá bom? Beleza? Que o Botafogo pega o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro está na Sul-Americana. Então, em casa pode ser uma boa opção aí. Tá bom, galera? Tá? É isso aí. Muito obrigado aí, valeu. Demorou o vídeo aí, mas deixa seu like, inscreva-se aí.